foi o que nós não conseguimos ver. Não vimos porque o Luís não tinha saído um pouco mais cedo. Ora bem, portanto, temos aqui pois, vários coletores e não sei o quê, pronto, e temos aqui esta primeira fotografia em que, se vier ver aqui o meu histograma, nós podemos ter clareado mais um bocadinho. Portanto, há aqui um espaço substancial que não tem informação nenhuma, apesar da fotografia aparentemente estar bem, mas podíamos efetivamente ter clareado substancialmente mais. De resto, isto, para estar assim tão bem, Luís, fizeste isso com o tripé? Não, ainda não utilizo o tripé. Ok, não, mas a coisa é certa, esta velocidade de 1/10 é muito baixa para estar sem tripé. Tu tens realmente uma mão muito firme, mas quando nós ampliamos percebemos que já não está tão definido quanto isso, ok? Portanto, é importante nesta velocidade tão baixa a utilização do tripé, ok? Aqui sim, aqui é mesmo imperioso a utilização do tripé para nós termos isto perfeito. Curiosamente, eu não sei, tu és capaz de não ter utilizado o tripé. Não, eu não utilizo. Não utilizaste, mas aqui terias mesmo que utilizar. Tens uma mão muito firme, efetivamente, mas epá, não convém abusar. Mas pronto, mas tens efetivamente uma mão muito firme. E o efeito do letoso está interessante, mas por exemplo, se tu tens utilizado o tripé, Luís, tu podias ter fechado mais o diafragma, em vez de ser com F10, ias para um F22, e em vez de estares com 1/15, estavas com 1 segundo ou com 2 segundos, porque aqui estava muita sombra. E salvo erro é na cascata da Água de Alto, na prainha, na praia da prainha, não é? Naquela, antes de chegar à praia da Água de Alto. É. Por acaso está um efeito muito bonito, mas isso podia ficar muito mais leitoso, estás a perceber? Porque está leitoso, mas ainda podia estar muito mais, ok? De resto, ela está belíssima, pronto, não gosto deste espaço aqui, mas isso fechava-se aqui, era o menos em termos de composição. Isto está muito giro mesmo, mas isto deve ser feito com tripé, para quê? Para estas rochas aqui ao fundo também estarem completamente congeladas, estás a perceber? Esse tipo de fotografia tem que ser feito com tripé, ou seja, eu gosto muito da composição, eu gosto muito do efeito do leitoso que a água está a fazer e desses respingos meio leitosos, gosto mesmo muito, mas isso deveria ser feito com tripé. E poderias perfeitamente ter fechado mais o nosso diafragma, em vez de estar, se tu, por exemplo, 5.6 para F8 passavas para 1/30, de F8 para F11 passavas para 1/8 de segundo, de F11 para F16 tu ficavas com 1/4 de segundo, e isso já ficava um leitoso muito interessante. Para isso é forçoso mesmo o tripé, mas pronto, sem tripé está arrojado, está com uma velocidade de risco, de alto risco, mas até está bastante interessante, está aí, não está tão má quanto isso. O que é que eu faria aqui? Portanto, eu corrijo sempre a objetiva, como vocês já sabem. Canon, 1300, 1855. E eu tenho a sensação que o horizonte pode vir aqui um bocadinho mais assim. A água está a subir na ribeira, ou seja, eu tenho que fazer algo assim, de forma a que a água passe a cair, a descer. E se eu fizer isto assim, acho que fica bem mais interessante em termos de composição se eu retirar aquela parte de cima dali. Era um bocadinho de pretos, vou tirar um bocadinho do excesso de luz que está aqui,
Isso como é um RAW, não há problemas nenhums que eu consigo lá pôr a informação, estão a ver? A informação a surgir, assim já é demais, porque já temos essas auréolas aqui muito estranhas, quando começam a aparecer essas auréolas, foi demais, então temos que voltar um bocadinho atrás, até as auréolas... Ok, 20, aqui com 60. E reparem que isto era o original, isto era o original, e agora depois pós-posito retirei aquele ruído todo que havia aqui, destes muitos esbranquiçados ali, portanto assim ficou bem mais interessante, a cascata ficou exatamente na rega dos terços, os respingos estão muito mais interessantes, aqui então continua com excesso de luz, não consigo retirar, portanto já tenho aqui um bocadinho da auréola que preferia que não tivesse, mas ficou bem melhor. Tu realmente tens uma mão bastante firme, porque isso não era suposto fazer-se sem ser com tripé, como é lógico. Isto está giro, está muito giro mesmo, muito giro essa fotografia, eu gosto muito deste, mas isto não está focado. Repara, Luís, que não está focada. Ela em grande, assim, parece estar bem, o efeito está muito giro, mas quando eu venho ampliar a 100%, ela baralhou-se com tanta bolhinha e não consegui focar, percebes, a câmera? Portanto, esta era uma fotografia muito original, muito gira mesmo, mas o foco perdeu-se. Portanto, ela não conseguiste aqui pôr um foco. Aqui nesta está bem melhor mesmo, mas ainda não está completamente focada. Estás a perceber, é? Isto nem sempre é fácil, o foco é... Então, quando não temos zonas de contraste, zonas bem definidas para focar, nem sempre é fácil. Epá, tenho que admitir aqui o Alex. Não estava a reparar. Portanto, isso precisava de melhor foco, ok? Nesse caso, faria-se foco manual ou continuava-se com automático? Numa situação dessas? Se estivéssemos com tripé, era sempre com focagem manual, percebes? Ou seja, sempre que nós estamos com tripé, fazemos focagem manual e fazemos como? Desligamos o autofocus da objetiva, o quadradinho que aparece no display, passamos para o display a trabalhar só pelo Live View, vamos fotografar só pelo Live View, depois aquele quadradinho que aparece, nós deslocamos para onde queremos focar, depois ampliamos duas vezes de forma a ficar a 100%, e depois no anel do foco é que nós vamos lá focar, e é uma focagem muito mais precisa. Mas para isso tem que ser em tripé. À mão é impensável fazer o foco manual. Ok? Ok. Em termos, esta fotografia aqui, pronto, está bem, em termos de focagem, em termos de histograma, dá-me a sensação que, olha, está excelente, portanto está perfeita, está exatamente até ao fim. Pronto, não é propriamente uma composição que me agrade muito, mas pronto, mas está bem, é isto mesmo. Isto aqui é um bom apanhado de aves, temos aqui uma gaivota com um charro na boca, um peixe na boca. Precisávamos de uma objetiva um pouco mais longa, portanto, uma distância focal mais longa para ir buscar. O congelamento não está mal, portanto, mas o foco falhou, o foco não está na gaivota, mas sim aqui na onda, se repararem bem. Aqui é que está completamente definido e as gaivotas não estão tão definidas quanto isso, portanto, o foco foi na água, percebes? Portanto, podia ser que tivesse na mesma que aquele autofocus com os pontos todos ativos e, portanto, ele não focou propriamente na gaivota, quando acho que quando é onde faria sentido, mas pronto, mas é um bom apanhado. Isto está bonito, isto está muito bonito, com profundidade de campo muito curta,
mas repara que o foco também não está completamente definido. Isto não é fácil, a focagem em pormenores é mesmo complicada, e quanto as objetivas de kit são fracalhotas, pronto, tem uma focagem muito, muito fracalhota. Em termos de histograma, isto está bem, pronto, está perfeito, temos aqui um bocadinho de luz a mais, mas é no céu, e aqui para isso ficar bem está certo, está correto, é um bom histograma. Era precisava de melhor foco mesmo, porque a velocidade está bem. Esta aqui está bonita, mas está para o escuro. Se nós viemos ver aqui o nosso histograma, reparamos que não utilizamos grande parte do histograma, tá ok? Podíamos ter baixado um bocadinho a velocidade, podíamos ter aberto o diafragma, a focagem está perfeita, nesta está fantástica, é um belíssimo padrão, um bom abstrato, um padrão que gosto muito, com uma luz bonita, gosto dos tons, precisava de mais luz, ser mais menos. E queres ver, Luís, por exemplo, isto? E quando vier aqui e deslocar isto para aqui, repara só a diferença. Isto era o original e agora depois só de clarear um bocadinho. Isto, se trouxesse a luz natural logo assim, ela já vinha com uma luz completamente diferente. Ainda agora eu posso clarear um bocadinho, agora posso dar pretos para o fundo, aquelas zonas negras lá ao fundo não me distraírem, portanto ficarem mais escuras, percebes? Foi o que eu fiz aqui, dei pretos para não me distrair com aquelas manchas escuras do fundo. Agora depois de fazer isto, se calhar aquele cantinho ali não desagrada-me, portanto posso perfeitamente fazer aqui um crop, é assim neste género, isto fica logo muito mais giro, e repara que isto está logo muito mais interessante, e aqui já está com 20, não sei o que, save as. Portanto, isto era o original e agora com uma pequena pós-produção, isto ficou efetivamente com muito mais luz, mais definição, mais recorte, enfim, está fantástico, é uma belíssima fotografia de um padrão de hortênsias. Muito bem, eu sei que já mandaste e outros também já mandaram mais fotografias com profundidade de campo curta e muita profundidade de campo, amanhã nós analisaremos as outras, tá bom? E hoje vamos então começar a continuar com as nossas regras de composição. Alexandre, está bom tempo no Algarve, pá. O Algarve está sempre bom tempo, pá, não é? Estás no paraíso, pá. Mais ou menos. Tem estado um pouco de vento. Vento? Ah, pá. Vento é mau por causa dos incêndios, pá. Tem estado uns quantos, por acaso. Pois. É forte. Isto é uma coisa que nós não temos, graças a Deus, pá. Ora bem, então vamos continuar. Nós já demos a regra dos terços e a sua exceção, que são as simetrias. Agora vamos começar por falar em mais espaço à frente do assunto, mais espaço à frente do movimento. Se o assunto é uma pessoa ou algo em movimento, deve-se deixar espaço na direção em que a pessoa estiver a olhar, se movendo, para não dirigir a atenção do espectador para fora do quadro, para a parte de trás, o que iria quebrar o equilíbrio da foto. Portanto, eu nunca deixo espaço atrás e dou sempre muito mais espaço no sentido do movimento, no sentido do olhar. E reparem, aqui neste surfista, eu cortei grande parte da vela, e sem problemas nenhuns, mas deixei muito mais espaço no sentido em que ele está a navegar. Mais um retrato do João Pataco, do meu mendigo preferido, em que reparem que eu corto a parte de cima da cabeça, corto a parte de trás e deixo muito mais espaço no sentido do olhar. Muito mais espaço no sentido do movimento. Muito mais espaço no sentido do olhar. Isto é
Quénia, de um afluente do Tejo, no Tejo Internacional, que estava praticamente seco, mas pronto, estavam aqui duas pessoas a olharem e, portanto, eu deixei espaço exatamente no sentido em que eles estão a olhar para dentro da fotografia, porque só assim é que faz sentido. Mais um retrato em que eu corto muito, mas muito a testa, corto muito a parte de trás da cabeça e muito espaço. Reparem que o olho está exatamente na régua dos terços e com muito mais espaço, exatamente na frente do olhar. Eu não sei se vos disse a vocês, mas se não disse, vou-vos dizer, os retratos normalmente tiram-se na vertical. Fazem mais sentido os retratos na vertical. Eu gosto muito de contrariar esta regra, gosto muito mesmo de ter os retratos exatamente ao baixo. É uma coisa, pronto, é uma mania, é um estilo. Gosto muito dos retratos ao baixo. Linhas de força. Linhas de força são linhas verticais, horizontais, diagonais, que se repetem, dão de força à imagem, a condicionarem o nosso olhar. Uma das linhas mais importantes na fotografia é a linha do horizonte e necessita de uma particular atenção por parte do fotógrafo. Se a linha do horizonte apresentar-se uma orientação que revele pouco natural, como estar a tombar para um lado ou para o outro, ela vai-nos criar alguma perturbação. A mim, por exemplo, provoca-me náuseas quando eu estou olhando para uma fotografia em que o horizonte está torto, aquela coisa parece que estou a navegar. Portanto, provoca a muitas pessoas desequilíbrio, a mim provoca-me alguma náusea, um horizonte torto. Incomoda-me imenso. Eu sou muito picuinhas para o horizonte e consigo ver horizontes tortos praticamente quando estão praticamente direitos, e é olho nu, porque é uma questão, olha, está desperto para isso. A posição e orientação das linhas numa fotografia assume uma forte influência na sua leitura. Linhas direitas verticais dão uma sensação de equilíbrio, de estabilidade. Linhas diagonais provocam uma sensação dinâmica e de movimento, levam-nos a percorrer a fotografia, principalmente quando nós temos as linhas a sair dos cantos inferiores, ela obriga-me a ler a fotografia de baixo para cima e leva-me normalmente a um ponto de fuga, a um ponto ao fundo, onde as coisas se concentram, o que é importante. As linhas podem também ser usadas para guiar o nosso olhar na fotografia até o ponto de interesse principal. E reparem, temos aqui duas fotografias, duas estruturas de arquitetura, aqui linhas horizontais e paralelas, e a gente sente uma sensação de solidez. Aqui elas estão em diagonal, a puxarem-me aqui até este ponto, onde tenho aqui os pregos, e esta fotografia é muito mais dinâmica do que esta. Esta é uma fotografia sólida, esta é uma fotografia dinâmica. Aqui um muro, um simples muro, faz-me percorrer a fotografia até estes óculos. Aqui na ferraria, reparem que estes dois muros a sair do canto fazem percorrer exatamente a fotografia até à construção que lá existe. O que eu não gosto nada nesta fotografia é que o horizonte ficou exatamente a meio e a fotografia ficou demasiadamente estática. Esta fotografia ficaria muito mais interessante se ele retirasse pelo menos metade do céu e ficaria muito mais gira, porque isto puxaria muito mais cima e a fotografia ficaria muito mais dinâmica, muito mais esgalhada. Aqui as minhas linhas de força são mudadas por esta linha aqui do canto e por essa passadeira toda. Eu gosto muito do alinhamento dos candeeiros. Gosto muito da sombra que o senhor deposita, faz no passeio. Vocês podem me perguntar, e devem, se eu devo mostrar essa fotografia. E eu posso dizer que este senhor, quando vinha aqui ao fundo, aqui atrás, eu já estava aqui a fotografar. E mantive-me sempre na posição de fotografar enquanto ele se veio a aproximar. Ele, ao aproximar-se de mim, não fez nenhum movimento, nem com a mão, nem uma expressão de olhar, a demonstrar que não queria ser fotografado. Ele não se desviou minimamente do caminho para eu não pensando que poderíamos estar a incomodar. E sempre que isto acontece, ou seja, é como se fosse uma permissão dando-me alguma autorização para eu fotografar. Estou num espaço público, eu estou bastante visível, eu estou a fotografar, ele está a caminhar, ele não se importou e a fotografei. Claro que se fosse para vender esta fotografia já era muito mais complicado, porque aí precisava mesmo da autorização dele para vender, porque ele é o sujeito da minha fotografia.
Linhas de força, neste caso, aqui são dadas por esta linha a sair daqui do canto, por esta a sair daqui, por esta outra, e tenho aqui esta que não consegui alinhar, nem sempre se consegue alinhar as 4. Raramente se consegue alinhar as 4 linhas. Aqui tenho as minhas linhas de força muito dadas e alinhadas aqui nos cantos pela estrutura do teto e a sua sombra no fundo do casebre. Reparem que eu tenho aqui também tipo uma selfie, eu estou aqui exatamente na regra dos terços, a entrar na fotografia, a dar entrada na fotografia, o que torna a fotografia bem mais interessante. Aqui as minhas linhas de força são dadas por esse alinhamento entre o oliveira, esta rocha, até estas rochas aqui lindíssimas, e depois aqui para essa rocha aqui no chão, a minha própria sombra dar a entrada na fotografia, juntamente com este caminho, e tudo me leva até aqui ao fim. Reparem que nesta fotografia também utilizei um outro truque. Esta parte desta oliveira, se eu não tivesse utilizado um flash, estaria tão negra quanto esta face aqui da rocha. Porque o sol estava exatamente a vir daqui, portanto isso era a sombra. E que me ia ficar uma sombra muito negra na entrada da minha fotografia, eu decidi disparar o flash exatamente apontando para aqui, flash fora da câmara, rodado para a oliveira, e durante o dia, como a oliveira estava muito próxima, ficou com esta luz bonita. E aqui a conseguir alinhar as 4 linhas, reparem, aqui com este cantinho, aqui com esta separação de texturas, aqui com a separação de 2 pedras de calçada, e aqui consegui alinhar uma linha de alinhamento de pedras. Portanto, eu gosto muito desta fotografia porque é um excelente exercício de alinhamento de forças, um excelente exercício de utilizar texturas diferentes e fazer uma composição interessante só utilizando texturas e linhas de força. Isto só se consegue ver, eu já vos falei em várias diferenças entre o full frame e o APS-C, mas esqueci-me de falar numa que é importante também, muito importante mesmo. Eu só nas câmaras full frame é que eu consigo fotografar rigorosamente o que eu vejo no terreno. Quando eu estou a fotografar com uma câmara APS-C, o que eu vejo, eu posso alinhar as linhas todas, mas depois o que eu vou ter na minha câmara, o que vou ter no meu ficheiro, é um bocadinho mais do que eu estou vendo. Ou seja, o que vai ser registado no meu sensor é um pouco mais para os lados do que eu estou vendo, mais ou menos 10%. O que é complicado para alinhar linhas, ou seja, eu posso alinhá-las muito bem no terreno, mas depois chego a casa e o meu ficheiro há uma margem, que vou ter que fazer um recorte para ficar exatamente da forma como eu vi no terreno. Reparem que aqui linhas de força são dadas por N coisas, logo por este alinhamento aqui de muros, aqui por outro lado por as bandeiras todas e os chopos por trás, todas essas linhas curvas que me fazem vir desde lá até aqui à saída da fotografia. As pessoas estão a caminhar sobre uma das linhas, o que fica muito mais interessante, e tudo isto me leva depois a fechar com as 2 torres lá ao fundo, o que dá-me uma fotografia extremamente interessante em termos de linhas de força. Aqui as minhas linhas de força são dadas pelas margens da levada. Aqui é-me dado por esta estrutura de tubos que me faz percorrer toda a minha fotografia até aqui ao fundo. Aqui, nesta fotografia, as minhas linhas de força são dadas por essa sequência de triângulos, que está lindíssima, alinhadas com o molho, e depois o varador também. E tudo isto por aqui fora leva-me a apontar para esta luz fantástica que está no céu. Portanto, é uma série de linhas de força, umas físicas, outras imaginárias, que me levam a percorrer a fotografia até aquela luz fantástica. Linhas de força aqui são dadas exatamente pelas linhas que o arquiteto paisagístico fez aqui neste arranjo da Praça Gonçalo Velho, em que as linhas dentro do tanque e fora do tanque estão alinhadas e em leque a apontarem-me exatamente aqui para a torre da matriz e que me dá uma fotografia diferente. Não é, eu conheço fotografias da torre da matriz muitíssimo melhores do que essa. Esta é só diferente e eu gosto de ser diferente. Mais uma linha aqui, nesta aqui ainda se vê muito mais o efeito daquilo que eu estava a dizer aqui do desenho, do projeto de arquitetura paisagística desse espaço, e reparem que eu subi ao cimo do arcanjo com uma escada que lá estava, fui
tinha curiosidade de ver o que é que o arcanjo via. Mesmo numa posição muito incómoda, mesmo sem ter a câmera no olho, porque não conseguia, fiz a fotografia, foi por live view, eu alinhei esta linha de força aqui neste canto, alinhei esta outra linha de força aqui no canto, essas fazem percorrer a fotografia e depois tem este leque fantástico de preto e branco do empedrado, tanto dentro do tanque como fora do tanque, e tem uma perspectiva de ponta delgada completamente diferente, a perspectiva que o arcanjo vê todo o ano. Aqui as minhas linhas de força são dadas fechado por esta margem da piscina e por outro lado fechado pelo alinhamento das araucárias, que me fecha completamente o tanque do Parque Terra Nostra, esta piscina fantástica que tem uma dimensão brutal e uma temperatura da água acima dos 40 graus, o que é assim um banho de imersão fantástico, comunitário, muito bom para se desenvolver os germes, os vírus, porque tem uma temperatura excelente para eles se desenvolverem. Pronto, mas pronto, a gente também está imune a maior parte deles, pronto, paciência. Mais uma fotografia que gosto muito pelas linhas de força, pela minha posição, estou deitado no chão, estou no Parque das Nações, deitei-me no chão sem problemas nenhuns, fotografei essa estátua fantástica, esta escultura fantástica de baixo para cima. Estamos a ver. É? Não percebi? Nós estamos a ver. Então, ok. Vocês estão com um delay, é estranho. Então estavam a ver o que? Esta do tanque ainda era? Sim. Já estava a ver outra por acaso. Já? também estava. Então, aqui a internet ainda infelizmente não funciona ao mesmo ritmo toda a gente. É uma coisa, pá, vai ter que se melhorar muito a internet. Pá. O futuro sem internet vai ter que ser mesmo melhorado. Pá. É uma coisa impressionante. Mas gosto muito desta posição que eu me coloquei para fazer essa fotografia, pá, com um trecho de céu fantástico, acho com muito dramatismo e gosto muito desta fotografia. Esta também está cheia de linhas de força. Repara, a primeira aqui alinhada pela muralha do Forte São Brás, do Forte do Castelo de São Jorge. São Pedro de Alcântara. É, exatamente. E depois alinhada aqui do lado direito pelos pinheiros, que me fazem linha de força também a fechar a fotografia. E depois reparem, o facto das pessoas estarem todos a caminhar no mesmo sentido torna a fotografia muito mais forte, muito mais interessante, porque estamos exatamente todos a entrar na fotografia e a percorrer a fotografia. Aqui as linhas de força são dadas pelos dois alinhamentos, tanto de um lado como do outro, e gosto muito de um pormenor aqui nesta fotografia, que é a sombra deixada pelas ameias do castelo e este serpenteado por aqui fora que me faz percorrer a fotografia até à última torre, é muitíssimo interessante. Uma fotografia foi feita mesmo só a pensar em informação. Isso é no Faial, na horta, e reparem que eu alinhei aqui no canto a estrada e depois eu percorro a fotografia em Z, assim e assim, e depois saio para São Jorge. Entro por aqui, passo pela praia do Porto Pinho, passo na horta, saio na Espalamaca e vou até São Jorge. É assim que os nossos olhos percorrem esta fotografia aos Zs, porque a fotografia está cheia de Zs. Aqui o alinhamento das forças são dados aqui pelas margens, pelo caminho, pela entrada do cemitério, a percorrer-me até este céu fantástico, com esta luz incrível. Aqui também alinhei aqui esta linha e alinhei as casas. Eu estava a fazer um trabalho sobre esta freguesia que é... não é Finais de Luz, é... Finais da Ajuda. Calhetas de Rabo de Peixe. Calhetas, pronto. E então eu estava a fazer um trabalho sobre as calhetas para a junta de freguesia e queria fotografar a igreja. A igreja é muito pequenina, não tem um espaço nenhum à frente interessante, não é nada fácil de fotografá-la e achei que este alinhamento dignificava a torre da igreja e, portanto, gostei muito deste alinhamento que usei. Aqui as minhas linhas de força são dadas exatamente por este passadiço que me faz percorrer a fotografia e depois aqui alinhado pelas árvores e esta chuva fantástica que estava a cair com sol e só se consegue ver a chuva porque estava retroiluminada, porque o sol estava a bater, vinha aqui de trás, estava a bater de trás e assim é que eu consigo ver a chuva, mas chovia mesmo, uma chuva grossa. Depois o sol desapareceu e a chuva aumentou brutalmente, nós daqui até aos carros ficámos completamente alagados, mas valeu a pena para esta fotografia, que é uma fotografia fantástica.
Enquadramento na vertical e na horizontal. São duas formas muito diferentes de ver o mundo e que levam o nosso imaginário a sentir emoções muito distintas. Posso dizer que se pretendem transmitir calma, tranquilidade nas suas fotografias, façam composições na horizontal. Colocam o assunto principal na parte direita da imagem, fazendo com que o observador corra a composição da esquerda para a direita e sem fugir da composição, que fique preso exatamente naquilo que está à minha direita da minha composição. Portanto, enquadramentos na horizontal fazem-nos dar a sensação de calma, tranquilidade, estabilidade, idade avançada, enfim. Composições na horizontal transmitem estabilidade, tranquilidade, harmonia, zen, descanso, maturidade, enfim. Ao fotografar na vertical, enfatizamos o tamanho, a altura e profundidade. Linhas verticais levam o observador a ler a nossa composição de baixo para cima. Composições na vertical transmitem juventude, irreverência, contestação, força, altivez, crescimento, desenvolvimento, enfim. Eu posso dizer, por exemplo, só em termos dos outdoors dos partidos políticos, isso é bem nítido. Se vocês repararem, tanto o CDS, PS, PSD, todos os outdoors deles são todos ao baixo. Que é para não mexer muito com a cabeça dos portugueses. Para dar aquela sensação de estabilidade, de conforto, está tudo muito bem. A única coisa que varia ligeiramente as cores, um é mais rosado, outro é mais amarelado. Se for o do PS, o candidato normalmente está do lado esquerdo do cartaz. Se for do PSD, o candidato está do lado direito. Se forem ver os outdoors do Bloco de Esquerda, do PCP, do MRPP, são todos na vertical. São partidos contestatários, irreverentes, querem marcar pela diferença. Curiosamente, nas últimas eleições legislativas, o Bloco de Esquerda, entre uns verticais, começou também a apresentar uns outdoors horizontais um bocadinho mais pequeninos, que era para não dar muito nas vistas, mas já queriam estar junto ali àquela coligação de harmonia em que está tudo muito bem. Pronto, se calhar deixaram-se por causa disso, agora vão ter que voltar aos verticais, que era para demonstrarem a sua irreverência. Senão passam a ser mais um igual a todos os outros. Reparem que nós temos aqui duas fotografias da Baía de São Lourenço, exatamente do mesmo sítio, em que esta fotografia é uma fotografia muito mais tranquila, esta fotografia na vertical é muito mais forte, mais agressiva, as linhas ficam sempre muito mais acentuadas. Por exemplo, eu também gosto muito mais aqui dessa fotografia vertical, porque acho que esgalha muito mais a obra da Avenida do Mar. Apesar de que aqui também está excelente, as linhas de força estão a combinar, está tudo muito bem, a linha do horizonte está a não ter-se, mas pronto, são aspectos efetivamente completamente diferentes da paisagem. Aqui é a mesma coisa, gosto muito mais desta fotografia, para além de que aqui acho que o casario está muito pequeno, está muito escondido, perturba-me, gosto muito mais desta fotografia. Aqui é nítido mesmo perceber que esta fotografia é muito mais zen do que esta. Esta é uma fotografia excelente para pôr num consultor médico, num consultor de yoga, sei lá, em qualquer coisa assim parecida. Esta é uma fotografia muito mais agressiva, interessante, bonita, gosto muito desta fotografia da direita, mas é muito mais agressiva, muito mais forte do que esta. E estão ambas com o mesmo tempo de exposição, a mesma coisa. Eu gosto muito da forma quadrada. Eu tirei essa fotografia, achei que iria ganhar um monte de dinheiro com a Sagres para fazer publicidade, e então, para tornar a fotografia muito mais impactante, transformei em quadrado. Porquê? Porque não gosto de uma área tão grande na entrada da fotografia em desfoque. E então, fiz um corte quadrado em que alinhei esta linha com o branco para me dar uma linha de força de entrada, exatamente uma entrada direta até à garrafa da Sagres, e portanto acho essa fotografia muito mais interessante do que esta. Aqui faz mais sentido ser na vertical, até porque ele vai tirar o tabaco para cima, portanto faz mais sentido que horizontal, mas ambas servem. Aqui tanto faz uma como outra. São duas belíssimas fotografias de paisagem, mas não deixa de ser importante nós fazermos no mesmo sítio da paisagem uma fotografia na vertical, para nós termos
Por exemplo, a possibilidade de ter uma capa de uma revista, se fizermos uma história interessante e apresentarmos uma revista, se tivermos fotografias na vertical, nós à partida temos fotografias que poderão servir para a capa. Aqui também tanto faz uma coisa ou outra, isso é um padrão, portanto tanto me faz ser na vertical ou horizontal. Superposição de planos. Superposição de planos é uma coisa que eu gosto muito, mas muito mesmo, na fotografia. No desenho, na pintura, nós só conseguimos ter duas dimensões da imagem, ou seja, são imagens bidimensionais. A superposição de elementos serve para definir que elementos estão em primeiro plano e quais os que ficam em plano de fundo, e aí dá-nos uma tridimensionalidade da fotografia, fazendo lembrar que tem relevo. A superposição dos elementos no motivo tem como objetivo mostrar o aumento da profundidade e da perspectiva, como também convidar a observação dos contrastes no motivo. Reparem, isto foi feito na Capadócia, na Turquia. A Turquia é um país lindíssimo, já foi muito complicado ir lá, depois teve uma fase bastante calma em que se ia com muita facilidade e até de uma forma barata. Agora está outra vez um bocado conturbado, o regime virou muito ditadura outra vez e é complicado. Mas esta fotografia, isto é um museu ao ar livre, na Capadócia, são tudo grutas, escavações, eram cidades de povos nómadas, com igrejas, com mesquitas, com tudo, mas esta parte essencialmente é da época em que a Turquia tinha uma grande força de catolicismo, ou seja, a região católica estava lá com muita força e, portanto, eles viviam aqui. E viviam aqui porquê? Porque estavam protegidos dos povos invasores, porque a Turquia sempre foi um ponto de passagem da rota das caravanas e, portanto, muita gente passava por aqui e havia muitos invasores. E então eu estava com um grupo de turistas e comecei, que eram fotógrafos, e estive a brincar com eles com os meus flashes para fazer esse tipo de fotografia de superposição de planos, em que o primeiro plano eram as pessoas muito bem expostas pela luz dos flashes e depois ter o fundo dando-lhe superposição de forma que mostrasse o melhor dos dois mundos. E foi isso que eu fiz, portanto, fiz a leitura da exposição para aqui e como eu estava muito próximo, numa zona mais escura, as pessoas ficavam escuras, mas disparei dois flashes, um do lado direito e um do lado esquerdo e iluminei o meu primeiro plano com os flashes. Claro que depois de fazer isso aos meus formandos, pedi eles também me fazerem uma a mim e, portanto, estava lá com os céticos já todos montados, foi só fazer o sorriso e muito importante na superposição, nas superposições, tem que haver espaço entre os planos. Se eles estiverem sobrepostos, assim, fica empastelado, fica horrível, não fica bem. Portanto, tem que se criar um espaço entre as superposições de forma a que crie esse espaço vazio e criemos essa tridimensionalidade na fotografia. Reparem aqui a mesma coisa, tem a cascata lá ao fundo e em primeiro plano tem esta pilha que agora todos os estrangeiros têm a mania de fazer e também alguns açorianos já começam a fazer, que me irrita profundamente porque é uma tradição que não é nossa e nós andamos a imitar uma tradição que nem sabemos bem porque é que imitamos. Mas pronto, mas reparem que eu tenho aqui uma boa tridimensionalidade e uma boa separação de planos. Aqui é a mesma coisa, tem este V de vida, este V deste vale fantástico contra sobreposto com as 7 cidades lá ao fundo. Isto é um ângulo das 7 cidades muito, muito fora do comum, tirado de um sítio fantástico que é quem vai para as Comieiras das 7 cidades, quem está na Vista do Rei e vira para a esquerda para ir para as Comieiras, logo, sim, para a esquerda, ou seja, estamos virados para a Lagoa. Se caminharmos no lado da esquerda, quem vai para o lado dos mosteiros, mesmo pelas Comieiras, 100 metros, logo mal entramos no caminho de terra e existe um caminho ao lado direito que vai ter às 7 cidades, vai ter a parte de trás do cemitério, caminho este que só se consegue fazer a pé, de bicicleta, de moto 4, de jeep, carro não dá para fazer. É escusado tentarem pôr lá o carro que vão ficar engatados. E nós estamos a fazer este caminho num dia de chuva, horrível, um dia cinzento, as camas todas guardadas, tudo dentro de baixo das mochilas e não sei o quê. Chegamos aqui a meio caminho e abriu-se essa luz, abriu-se este bocadinho de nuvens que desapareceu, ficou só essa neblina e desta fotografia
fascinante, que eu gosto muito e que tem uma superposição de planos fantástica. Mais uma fotografia em que os planos estão muito bem superpostos. Já tem esta linha de força aqui que está excelente. Depois tem uma fotografia aqui que chove brutalmente. E todas as fotografias com chuva são sempre giríssimas. E porquê? Porque ninguém fotografa a chuva. Repara, olha para o Ribeiro. O Ribeiro está... Os pingos são brutais a cair. Era uma chuva fortíssima. Claro, o que é que dá muito jeito na fotografia, para fotografar com chuva? O que é importante? Ter um bom guarda-chuva. Por exemplo, os guarda-chuvas dos golfistas dão muito jeito. São enormes. E nessas coisas dá sempre jeito de ter uma pessoa amiga que esteja a acompanhar, ou seja, um chamado assistente que vai segurando o guarda-chuva e nós vamos fotografando. Porque, e reparem que depois tem essa superposição das camadas por aqui fora, que está lindíssima, depois tem a superposição por aqui por este lado dos fetos que estão todos lindíssimos com espaço entre si e dá uma tridimensionalidade a esta fotografia. Não percebi? Diz, Catarina? Também tem aqui uma linha de força, também. Sim, tem muitas linhas de força, tem aqui esta, tenho esta, torna a fotografia extremamente interessante, de um caminho que já foi milhares de vezes fotografado, mas milhares de vezes. Esta Alameda já foi fotografada tanta vez por tanta gente, mas pronto, mas esta é bem diferente, por estar a chover, por ser diferente. Mais uma superposição está muito bonita, repartem aqui um primeiro plano, e o fundo da paisagem, com as pessoas com este caminho a fazerem percorrer até este céu fabuloso, e tem aqui uma boa superposição de planos, bem colocados e dando tridimensionalidade à fotografia. Aqui a mesma coisa, repartem aqui o elemento humano a dar entrada na fotografia e depois esta paisagem idílica do Poço da Lagoinha nas Lajes das Flores, um dos ícones dos Açores, é dos espaços mais bonitos que os Açores têm, de um acesso muito fácil, são 800 metros por um trilho, muito fácil, um bocadinho inclinado, mas fácil, sem nada de outro mundo, e é um sítio idílico, coisa magnífica. Mais uma fotografia que tem aqui boa superposição de planos. Isto é também no trilho do Salto do Cabrito. Esta barragem é muito bonita e há muitos açorianos que também não conhecem. Isto fica, quem fizer o trilho do Cabrito, desde a cascata cá de baixo, sobe as escadas, depois passa por uma ponte, passa para a central hidroelétrica nova, depois continua a entrar pelo caminho, depois entra num caminho de terra, depois passa num caminho de calçada e depois corta à direita pela indicação do trilho, onde tem uma levada e vai-nos levar a essa antiga represa que está, penso que está desativada ou produz pouco já, mas é muito bonita, uma barragem muito antiga, para aí com mais de 100 anos, é bem bonita e gosto muito dessa superposição no primeiro plano dessas rochas enormes, molhadas, chovia novamente. Eu gosto de fotografar com chuva, ou seja, eu não me deixo de fotografar por estar a chover, é ponto assente. E normalmente as fotografias com chuva dão fotografias muito bonitas, porque o molhado dá reflexos, dá brilhos, forma fotografias giras e pronto, eu tenho aqui uma boa superposição de criando tridimensionalidade na fotografia. Repetições, sombras, entradas de janelas, arcos ou molduras, fazem superposições muito interessantes e dão fotografias, repetições muito giras. Aqui também gosto muito desta fotografia, essa superposição entre esta escultura ultramoderna que está debaixo da paula das Portas do Mar e em contraponto com uma igreja clássica, antiga, e portanto gosto muito dessa superposição e deste paralelismo do moderno e o antigo, e pronto, e com essa escadaria pelo meio a fazer-me percorrer a fotografia. Mais uma fotografia tirada na Baía de São Lourenço, no lado oposto aos carros, desta feita com uma grande angular, uma super grande angular, em que eu ponho a paisagem toda e tenho aqui uma excelente superposição de planos, em que tenho o meu primeiro plano e o segundo plano, a Baía de São Lourenço, bem separados e criando uma tridimensionalidade à fotografia muito interessante. Aqui a minha superposição de planos foi feita por duas criptomérias. Isto é uma criptoméria e outra aqui numa mata. São duas criptomérias sem galhos, limpinhas na mata. E reparem que faço percorrer esta minha fotografia também aqui neste penteado de escuro, verde muito claro, outro tipo de verde,
passagem para azul, depois outra saída para ali. Este Z criado por aqui é fascinante, é uma forma de mostrar as 7 cidades completamente diferente, extremamente criativa. Claro que isto não vende, isto não, o Presidente da Junta não me compra de maneira nenhuma esta fotografia para ilustrar as 7 cidades, mas eu, para ilustrar as minhas 7 cidades, gosto muito, porque adoro aquela baía lá ao fundo, que eu lhes chamo a Baía do Silêncio, não sei se é de Silêncio, mas aquela que fica ali do lado direito, eu pelo menos chamo-lhe a Baía do Silêncio, e adoro aquela baía, e já fiz muita fotografia ali, e gosto muito dela por isso, por tudo isso. Superfície de planos, reparem, isso aqui é no deserto do Saara. Vou ter de sair, eu vou sair. Está bem, depois manda... Adeus, até amanhã. Está amanhã, Raquel, depois eu mando amanhã. a gravação. Tenho aqui a minha superposição de planos, em que tenho aqui um Tuareg, o perfil de um Tuareg, e o pôr do sol ao fundo, com as dunas do deserto, o que dá uma superposição muito interessante. Isto não foi quando a gente foi nos Marrocos, foi não? Eu não sei se foi na que tu foste. Eu tenho várias fotografias deste género. Sempre que eu lá vou, eu tento arranjar um Tuareg para fazer esse tipo de fotografia, porque gosto muito. Mas é possível que tenha sido na que tu foste comigo, é possível. Porque, pronto, nós apanhamos um pôr do sol deste, aliás, é muito frequente apanhar pôr do sol desses no deserto. E eu tenho tido sempre muita sorte, porque encontro sempre nuvens, e as nuvens no deserto fazem toda a diferença. Também já estive no deserto em que não havia uma nuvem que fosse, e o pôr do sol não é tão bonito, nem de perto nem de longe. O pôr do sol é bem mais interessante sempre que tem nuvens. Sombras. Eu adoro fotografar sombras, eu adoro fazer fotografias com sombras, e é tão interessante que há fotógrafos que só fotografam sombras. As sombras podem, por vezes, esconder detalhes importantes, tornando necessário que o fotógrafo diminua essas áreas escuras na fotografia. Claro que aí temos que clarear e arrebentar alguma das zonas, como é lógico. As sombras podem, por vezes... Oh, que diabo, o mesmo texto é que não faz sentido. Há aqui uma coisa que está mal, temos que limpar. Ora bem, uma sombra permite-nos ver o mundo de uma maneira completamente diferente. Fotografar as sombras leva-nos a tentar criar simetrias. Contudo, muitas das vezes, as sombras passam a ser o nosso principal motivo da fotografia. Uma sombra forte pode adicionar um grande efeito e carga emocional à fotografia. Uma sombra só por si pode ser o assunto da nossa fotografia. E já vamos ver exemplos disso tudo. Faça uso das sombras para realçar assuntos. Utilize as linhas que elas criam, bem como o contraste. Muitas das vezes essas sombras e essas linhas criam-nos linhas de força que nos fazem entrar na fotografia e fazer fotografias muito interessantes. Isto é um lagar de azeite em Denha Aveiro, uma das aldeias históricas de Portugal, bastante interessante. E reparem que eu tenho aqui uma das traves e a sua sombra. Reparem que a sombra ainda parece ser mais imponente, mais forte do que a própria realidade. Aqui eu tenho a minha sombra a sair de um canto, a dar entrada como linha de força na fotografia, e depois tenho essa outra linha, essa sombra deixada por esta falha de erva, que me fazem as duas percorrer esta fotografia até este céu fantástico. Reparem que eu também tenho sorte aqui que a erva está toda abatida para dentro. O vento bateu nela e amassou-a, e portanto e dá muito mais entrada na fotografia, e as sombras são efetivamente determinantes na fotografia. Aqui a fotografia vive essencialmente da árvore e da sua sombra. A sombra projetada pela árvore é fantástica, ainda por cima isso é no deserto do Saara, ainda uma sombra de uma árvore ainda é uma coisa muito mais preciosa, e portanto torna a fotografia muito minimalista, muito interessante. Aqui reparem que as minhas sombras estão-me a ajudar a fazer a entrada na fotografia, a criar força para percorrer a estrada, em que tenho aqui alinhada esta linha de força, essa outra aqui, e fazem percorrer a estrada até à Rocha dos Bordões, outro dos equilibres da Ilha das Flores. Não percebi, Valentim? Isso era nas Flores que eu também. Eu estive aí em julho do ano passado, mais ou menos. A gente teve aí. É uma disjunção prismática muito bonita, contudo a Ilha das Flores tem muito mais disjunção prismática do que esta. Tem na fazenda de Santa Cruz uma disjunção enorme, gigantesca, com prismas brutais, lindíssimo mesmo no fundo de uma ribeira. Tem na encosta, também quem vai para Ponta Delgada junto ao mar, tem N disjunções prismáticas na encosta,
para mim até muito mais imponentes do que essa Rocha dos Bordões, só que a Rocha dos Bordões está em terra, acessa toda a gente, e pronto, e é realmente muito bonita. As digestões prismáticas mais bonitas que havia até hoje foram na Islândia, na encosta da Islândia. A Islândia é uma ilha vulcânica como as nossas, e vi lá digestões prismáticas gigantescas, lindíssimas, foram as mais bonitas que havia até hoje. Reparem que aqui a sombra acentua brutalmente, isto é na Lagoa das Sete Cidades novamente, num daqueles invernos em que as lagoas enchem muito e as árvores ficam submersas, ou por parte submersas, e depois de uma tempestade forte quebrou esta árvore, partiu à meio, e o partido dela e a sua sombra torna a árvore muito mais dramática do que se não tivesse sombra. Se fosse à noite não tinha piada nenhuma. Esta é talvez das minhas selfies e dos meus autorretratos mais conhecidos. Tenho este autorretrato já há muitos anos, servi de entrada para uma exposição de fotografia minha, e portanto o facto de usar muito o chapéu, não dar praticamente sempre chapéu, tornou-se um ícone, e isto é uma sombra minha projetada no Porto da Vila Franca, em asfalto, em cimento, e portanto, claro, depois de trabalhar o contraste, como é lógico, mas a sombra por si só faz fotografias lindíssimas. Mais uma sombra minha projetada num carrossel de uma feira de diversões, portanto um projetor por trás e a projeção da minha sombra. Isto, claro que essa foi feita por uma formanda minha, é que me fez esta fotografia. Isto é novamente a minha sombra e aqui é da minha filha. Esta foi feita por mim, eu gosto muito desta fotografia, porque isto foi feito no hotel do Terra Nostra, não é no Terra Nostra, agora desculpa, no hotel no Monte Palace, das Sete Cidades, o que está destruído. E eu fiz um grupo de formação, uns anos atrás, levei um grupo de formação para lá, à noite, fazer fotografia de estúdio. Havia no grupo vários bombeiros, tinham acesso a um gerador, e levamos um gerador a gasolina para o hotel, para o último andar, subimos aquelas escadas todas com aquele preço, foi uma brutalidade, levamos um sofá velho e uma carpete que lá deixamos, para não trazer-o novamente para connosco, e tivemos a fazer uma sessão de fotografia com flash, com luzes, com projetores. E então estava um nevoeiro lindíssimo, isso era noite, e então o nevoeiro vinha mesmo até às janelas, ou à abertura das janelas, vinha de tal maneira, e depois dentro do hotel estavam os projetores a projetar a nossa sombra contra o nevoeiro, e portanto isto é a minha sombra contra o nevoeiro, e reparem que tem aqui as árvores criptomérias, estão a ver aqui as criptomérias no meio do nevoeiro, e eu tenho aqui a minha sombra, o braço, estou a fotografar na vertical, portanto estou com o braço no ar, estou com esta posição, e é uma das sombras que eu tenho, que eu gosto muito, por ser muito original. Parece que até são duas fotografias, parece que é uma superposição de fotografias, e quando não é, portanto são sombras. Mais uma sombra que eu adoro, foi feita no Alentejo, num convento. Isto é as pedras, as lajes do átrio do convento, e esta quadrícula é projetada, está por trás de mim, é as grades do convento, que estão a ser projetadas, tal como a minha sombra, contra o chão, e desta fotografia tão interessante de sombras em que poderia ser demonstrar uma prisão, uma cárcere, uma opressão, exatamente dado pelas sombras, tanto do gradiamento e como a minha. Mais um autorretrato, e reparem que são fotografias, estas aqui que eu vos estou a mostrar, só sombras só, eu não mostro a realidade, só mostro as sombras. Reparem, isto aqui foi tirado na Caloura, numa estrutura nova que eles fizeram há uns anos atrás em Viroque, era um bar e umas casas de banho, não sei o quê e tal, e estava uma luz de final de tarde lindíssima, os plátanos estavam a ser projetados contra a estrutura, e a minha sombra também lá está, exatamente, e é um ícone por causa do chapéu, portanto percebe-se perfeitamente que é um meu autorretrato, não mais não seja pelo volume também, mas pronto, mas o chapéu acaba por arrematar a questão. Esta é daquelas fotografias que eu adoro mesmo, e novamente só sombras, só a sombra, não, sem mostrar a realidade. Era um pelotão de soldados, tipo um pelotão de fuzilamento, estão a ver ali as espingardas aqui, duas linhas de militares, a primeira e a segunda ali em baixo. Gosto muito porque cortei a fotografia a meio com esta sombra do cinzento com o branco, e portanto é uma fotografia em que eu fotografei só as sombras,
e é bem mais interessante do que se tivesse fotografado a realidade. Um simples beirado de umas telhas podem dar fotografias de um telhado extremamente interessante. E, portanto, são grafismos, são sombras. E as sombras dão coisas lindíssimas. Um acesso a uma igreja em que tem um corrimão em aço inoxidável, a meio da escadaria, e a sombra do corrimão faz este zigue-zague por aqui acima. Repare que está alinhado, está certinha, um dos cantos está a linha de força assim do canto e faz-me depois percorrer a escadaria. O minimalismo na fotografia é das coisas que mais me fascina. O simplificar, o transformar as coisas muito minimalistas é fascinante. Por isso é que adoro as sombras, adoro os contrastes, adoro os contraluzes, porque tudo isto simplifica imenso e retira-me muita coisa que não me interessa na fotografia. Esta é das fotografias sombras que eu mais gosto que tenho. E vou-vos explicar porquê. Eu já vos disse a vocês, acho que na minha apresentação, que fui um dos fundadores da Associação de Fotógrafos Amadores dos Açores, que fez este ano 13 anos, e há uns anos atrás, de há uns anos para cá, a Associação tem tido uma parceria com o Serralves em Festa. Serralves em Festa é um museu de Serralves que fica no Porto e que uma vez por ano fazem 48 horas de espetáculos, concertos, dia e noite, começa na sexta-feira à noite ou ao final da tarde e acaba só no domingo ao final da tarde, e é uma coisa fascinante, para já Serralves fica inserido num parque enorme, gigantesco, magnífico, e portanto é todo o dia, toda a noite, com espetáculos de música, teatro, mímica, espetáculos para crianças, exposições de pintura, de fotografia, enfim, é uma coisa fantástica. E a associação foi convidada há uns anos atrás para ir lá, um grupo de fotógrafos, e fotografarem o espírito da festa de Serralves. E depois nós podíamos concorrer com 8 fotografias e um curador de Serralves, portanto um técnico especialista em escolher fotografias para a exposição, iria escolher 3 fotografias de cada fotógrafo. Eu posso-vos dizer, nós éramos 7 ou 8 fotógrafos, eu podia ter concorrido com 8, mas só concorri com 7 porque eu acho que não tinha 8 fotografias ao nível desta, ok? E portanto só tinha 7. E se não tinha 8, eu prefiro ter menos uma hipótese, mas só ter as fotografias que efetivamente eu gostasse na exposição, ou seja, podia correr o risco de ter a que menos gostasse e eu não queria. Então não quis correr o risco e só enviei 7. Fiquei muito feliz porque iam escolher só 3 de cada fotógrafo e eu, apesar de só ter enviado 7, escolheram 4 minhas e de vários outros fotógrafos só escolheram 2 porque acharam que não havia a qualidade mínima para isso. Porquê é que eu gosto tanto desta fotografia? Porque é que esta fotografia foi escolhida com o impacto que tem? Porque o símbolo, aqui está cheio de gente, e eu não queria estar a mostrar as pessoas, porque é sempre um problema mostrar muitas pessoas demasiadamente, quando estão muito de frente, mostrar muito próximas é sempre um problema, principalmente para uma exposição, porque podem não querer, pode levantar alguma questão, e então eu fotografei praticamente só sombras. E a sombra daqui, que é muito importante, isto são os sachos, daqueles sachos de jardinagem, que é um dos símbolos de Serralves em Festa. Tem lá uma pá destas gigantescas logo na entrada como o símbolo, e está em todo o lado está este símbolo. E então eu, logo à entrada, fotografei a sombra do sacho e as pessoas, e as suas sombras, para dar a ideia que eram famílias, crianças, muita gente que ia, e portanto esta é uma das fotografias com sombras que eu gosto muito, exatamente porque conta toda esta história. Portanto, esta foi uma das escolhidas. Penso que também mostra as outras, mas não é aqui. Portanto, aqui isto é não Dorsia, salvo eu, em Ronda, um sol duro. Quando o sol está muito duro, aquelas horas muito fortes de sol, entre o meio-dia e as 4 da tarde, em que o sol está estupidamente duro, que chama-se que é mesmo luz dura, em que não se consegue fazer fotografias ao longe, fotografar a preto e branco, fotografar sombras, é uma boa forma de aproveitar estas horas em que a luz está muito dura, muito forte. E, portanto, eu mostro aqui nesta praça várias sombras e alguma realidade, mas muitas sombras. Aqui também foi no Alentejo, a luz ainda estava muito forte, estávamos em Serpa, no Castelo de Serpa, e eu mostro, é certo que mostro o castelo, mas mostro também as sombras do castelo
e as nossas sombras, éramos um grupo de 4, estamos aqui os 4 representados em sombra e não na realidade, o que torna a fotografia muito mais apelativa, muito mais sugestiva. Aqui, novamente na caloura, a minha sombra a servir de linha de força, juntamente com este passadiço, a levar-me até à Praia da Vinha da Areia. Esta é uma fotografia que eu adoro, extremamente conceptual. Eu fui uma vez com um grupo de formação para o cemitério de São Joaquim fotografar. Achei que era um exercício bastante interessante. E porquê? Porque o cemitério de São Joaquim tem pormenores magníficos de arquitetura, mas é uma confusão brutal, o que é extremamente difícil de fotografar num espaço onde tem tanta coisa, e nós não sabemos o que escolher. Eu gosto muito desta cruz, em pedra, símbolo da morte. Gosto muito deste anjo aqui, sinal de vida, de esperança, de esperança. Mas depois gosto muito daquela sombra de uma outra cruz lá ao fundo, a reforçar, parece que é uma diagonal desta com aquela, a reforçar que afinal isto é um cemitério, é mesmo morte. Pode haver esperança, mas é mesmo morte, é um reforço da morte que eu adoro nesta fotografia. E é uma fotografia extremamente minimalista, extremamente conceptual. É a parte que eu gosto da fotografia. Mais uma sombra, a sombra do número 5, não sei quem é só o número 5. Esta fotografia, que é, para mim, das fotografias se calhar mais sensuais que eu tenho, e são rochas. E são rochas que antes de se fazer as obras no Porto de Vila Franca havia um baixio lindíssimo, numa maré vazia, aquelas rochas verdes lindíssimas, com uma luz de final de tarde a bater fantástica, portanto, este conjunto de rochas aqui faz-me lembrar 2 corpos muito feminino, 2 corpos entrelaçados, muita sensualidade, e não deixam de ser rochas e sombras. Vocês até podem não ver isso, mas eu consigo ver, e pronto, e para mim é o suficiente. Isto é numa saída em Sintra, no Palácio da Penha. A saída é por uns corredores muito esquisitos, e reparem que isto era uma janela aqui, e a sua projeção aqui no outro lado. Isso é tudo branco, mas como tinha muita a luz a entrar para as janelas era muito forte, era tão forte que para a luz que entrava para a janela ficar bem, eu tive que escurecer a fotografia e o branco ficou preto, por ter ausência de luz, e dei a realidade e a diagonal da realidade projetada na parede, o que faz uma fotografia muito gira. As sombras fazem-me sempre lembrar Platão. Platão era um filósofo que tinha a alegoria das cavernas e que dizia que a realidade nunca era a realidade, era a projeção da realidade. Enfim, se marcou-me no meu tempo do liceu, quando se falou em Platão, e fiquei com esse fascínio pelas sombras, porque acho que faz esta coisa de ser real e não ser real, e o que é real, e se o real é tão importante quanto isso ou não é. Portanto, fascina-me, e as sombras têm muito esta coisa este vazio que passa entre a realidade para o irreal, fascina-me. Contraluz. O contraluz é uma forma de sombras, mas de uma forma enquanto que nas sombras eu fotografo normalmente com o sol pelas costas, portanto, para ter a projeção das sombras à minha frente, no contraluz é exatamente ao contrário. Eu fotografo sempre com o sol de frente. O efeito final é mais ou menos o mesmo, porque tem sempre zonas muito negras, com grandes sombras, mas é muito mais difícil fotografar contra a luz do que sombras. Sombras é muito mais, quando eu tenho o sol pelas costas, é muito mais fácil fotografar do que fotografar com contraluz. Mas o contraluz dá também efeitos lindíssimos, e contraluz é fotografar um objeto com a luz de fundo muito mais forte do que a luz que ilumina o nosso sujeito. O contraluz dá um ar dramático às fotografias, um ar de mistério, à semelhança do que as sombras também dão. A hora dourada, aquela hora que precede o nascer do sol e a hora depois do sol se pôr, é o período ideal para se fotografar em contraluz. Reparem, esta é uma fotografia de contraluz, isto parece noite, mas não é. O sol está aqui, isto era para aí 10 da manhã, o sol estava muito forte de frente. Para eu conseguir fotografar esse mar de prata, tanto que está aqui
como está aqui, eu tive que escurecer muito a fotografia, mas eu queria integrar na minha composição esta endémica. Então como é que eu consegui integrar esta endémica disparando 2 flashes fora da câmara, um de um lado, outro do outro, de forma a realçar o meu primeiro plano e o resto, tudo o que está negro fica negro e eu só apanho a luz muito forte, ou seja, o contraluz, muitas das vezes temos que nos recorrer de luz artificial para realçar alguns pormenores que nós queremos realçar no primeiro plano. Isto é um contraluz perfeito, é o que eu chamo o mar de prata. Isto acontece N vezes no verão na nossa paisagem e para o mar ficar prata com esta informação toda que está aqui, o resto tem que ficar negro, negro, negro. O contraluz, as sombras, ficam essencialmente bem a preto e branco, na minha opinião. Não estou a dizer que não se consigam fazer a cores, mas consegue-se resultados bem mais interessantes a preto e branco do que a cores. Mais um contraluz muito bonito mesmo, com linhas de força, aqui a sua sombra, esta entrada de água, esta luz fascinante, esta lagoa de prata aqui, magnífico, é um excelente contraluz e dá os dias de mau tempo, às vezes cinzentos, também dão luzes muito bonitas, quando a luz aparece de repente de um meio para o outro, no meio das nuvens, no meio do nevoeiro. Mais um contraluz muito interessante, aqui na Serra de Vassa, nas 7 cidades, o amanhecer, a luz estava fortíssima. Reparem que isso parece que rebentou, mas não rebentou, está muito nos limites. Tem ainda muita informação aqui nos meus primeiros planos e tem esta luz fantástica e estas linhas de força a fazer-me percorrer até esta luz fabulosa. Mais um contraluz aqui já desta feita nas Flores, na praia da Alagoa, numa reserva lindíssima, com ilhéus fabulosos e um céu fabuloso em contraluz, mas com alguma informação. Tenho aqui alguma informação no barco, tenho aqui alguma informação nos ilhéus, mas esta luz fantástica. Reparem que esta diagonal aqui, provocada pelo barco, os ilhéus e aquela luz, fazem toda a diferença na fotografia. Um pôr-do-sol, os pôr-do-sols dão contraluzes fantásticos. Reparem que, se calhar, a grande preocupação é que o sol ficasse lindíssimo. Não, o sol até está a arrebentar. Está a arrebentar porquê? Porque eu queria alguma informação aqui no primeiro plano. Eu não queria um contraluz completamente bloqueado. Eu não queria negros completamente bloqueados. Eu queria que se percebesse que estávamos num pôr-do-sol e que este casal estava feliz a saborear o calor do pôr-do-sol e a partilhar um copo de vinho num fascínio de paixão muito típico de um pôr-do-sol de verão. E, portanto, eu só consigo dar este sentimento todo porque não bloqueei os pretos, porque não foi um contraluz perfeito, ou seja, rebentei o sol da forma a que tivesse ainda informação no meu primeiro plano que pudesse ver isto. Mais um contraluz com o sol aqui bem direto, bem de frente, mas tem que ser tapado. Eu tento sempre tapar a fonte de luz com alguma coisa e reparem que aqui eu tapei com esta estrutura deste passadiço aéreo que existe em frente ao Hotel Marina, em Ponta Delgada, e portanto estava uma luz fantástica, eu fui lá acima, tapei o sol com coisa e fiquei contra a luz, fiquei extremamente minimalista, torna as fotografias muito minimalistas, muito simples e com muitos de garra, com muitos de emoção, são fortes. Mais um contraluz fantástico, adoro esse contraluz, foi também tirado no Alentejo, num convento, não me recordo já em que cidade. Repara que tem aqui este arco gótico com o gradiamento, a projeção da sombra do gradiamento, aqui a minha companheira é retroiluminada, portanto é contraluz, e a sua sombra. Gosto muito também daquela outra janela, toda esta diagonal faz toda a diferença na fotografia e é uma fotografia linda. Eu estava a fotografar isto só a janela, não tinha lá ninguém, entretanto a Dora apareceu e disse, põe-te aí, vira-te para assim, como se estivesse a olhar para cima, como se estivesse a olhar para o céu. Nós temos que dar instruções muitas das vezes a quem nos acompanha para nós fazermos a composição que nós pretendemos e, portanto, eu só consegui esta fotografia porque me surgiu uma pessoa a quem eu podia pedir para fazer isto. Mais um contraluz que eu gosto muito mesmo muito. Isto é tirado em Fátima, de quando se fizeram a Basílica Nova, fizeram esse cruzeiro cá fora, que é uma estrutura gigantesca em ferro, naquele tubo de I, que é uma coisa que parece tão rude, e que criaram este Cristo lindíssimo, um Cristo muito minimalista, fantástico,
a sair aqui em diagonal e em contraluz contra um céu lindíssimo. É mesmo, faz lembrar esse Cristo e esta posição e esta luz, faz-me lembrar de uma Sexta-feira Santa, aquela coisa sinistra da morte. Ele está mesmo a cair para a terra, debruçado sobre a terra, e aquela luz assustadora de uma Sexta-feira Santa. Portanto, acho uma fotografia fantástica nesse aspecto. Por isso, já perceberam que eu tenho um fascínio por contraluz e por sombras. Mais uma fotografia em contraluz, muito minimalista, uma fragata a circular num mar de prata, um horizonte de um terço, um céu interessantíssimo e, portanto, tem aqui muito mais espaço à frente do olhar. Isso foi tirado lá na tua zona, nos Ginetes, muito perto do farol, e estava a passar a fragata. Foi num passeio da AFA também. Contraluz ao pôr do sol dá sempre coisas lindas, dá efeitos lindíssimos o contraluz, dá sempre excelentes pôr do sóis, e aqui acrescentando com uma brincadeira que eu gosto muito de fazer, que é brincar com palha de aço a arder, ou seja, num batedor de claras de ovos, agarrado a um cabo de aço, colocando lá dentro, no meio do batedor, um bocado de palha de aço, larga-se fogo e depois começa-se a girar, eu costumo chamar que isso é o fogo de artifício dos pobres ou o fogo de artifício chinês, portanto é com uma colher de bater claras comprada nos chineses, um bocadinho de um cabo de aço e palha de aço. É uma brincadeira muito interessante de se fazer e dá fotografias muito giras ao cair da noite. Mais um contraluz lindíssimo, uma luz fabulosa, um bocadinho só do Ilhéu dos Mosteiros e estes raios a sair dessas nuvens fantásticos. Esses raios dão sempre efeitos lindíssimos na fotografia, um horizonte bem arrojado cá para baixo, porque o que era importante era essa luz fantástica que estava a sair aqui deste canto. Mais um contraluz magnífico novamente no deserto do Saara, um céu fabuloso, sol a pôr-se, uma cliente minha aqui a fotografar com o telemóvel numa posição giríssima. Eu pedi a ela, mostra um pouco mais o telemóvel, que também temos que jogar com os modelos, temos que saber tirar partido das pessoas que temos ao nosso dispor, e ela pôs-se assim numa posição muito feminina a fotografar e portanto, gosto muito deste contraluz. Como podem ver, o contraluz não tem que ser sempre a preto e branco, pode também ser a cores e no pôr do sol dá efeitos muito bonitos. Mais uma vez no deserto do Saara, um Tuareg, o seu perfil, gosto muito destes perfis dos Tuaregs, porque eles usam esses turbantes, esses echarpes enormes. Eu tenho dois que têm 5 metros de comprimento e já dá várias voltas à cabeça. Os deles têm 10 metros de comprido, são umas coisas gigantescas. São tão grandes que nem estão à venda nas lojas para turistas, portanto só eles é que fabricam em casa e têm 10 metros de comprido, eles dão voltas e voltas e voltas à cabeça e ficam com um turbante enorme, e porquê é que eles têm turbantes tão grandes? Porque isto é uma proteção no deserto determinante, por causa, principalmente quando vêm as tempestades de areia, eles têm que tapar bem o rosto e a cabeça, porque e o frio da noite, e isto é um auxiliar fantástico. Encher o quadro ou não? Encher o quadro é não dar os limites da coisa, é deixar em aberto, poder imaginar que pode ser muito mais ou não. Reparem, isto é um retrato da minha filha e eu enchi completamente o quadro, eu não dei os limites, eu não sei se ela tem muito cabelo, se tem pouco, enfim, não dei os limites. É encher completamente com uma coisa sem dar os limites. Ou aqui com estes balões, e ninguém vai contar se tem 10 ou 12 balões. Isto tem poucos, mas dá a sensação de muitos. Isso acontece muito com os jornalistas. Eu costumo dar esse exemplo, não sei se já contei essa história, mas não, se já contei, vocês dizem, se não contei, vou contar. Nós temos 2 jornalistas, por exemplo, a fotografar uma manifestação do PAN, em que a sua última loucura era que os cães têm direito à reforma. Pronto, pacífico, já não sei tantas coisas fantásticas, era mais uma. E então estão lá 2 fotógrafos, um concordante que os cães têm direito à reforma, já que as pessoas não têm todas, mas os cães têm que ter, e um outro que achava que era a coisa mais absurda, porque ainda há pessoas que não têm a reforma, como é que os cães vão ter a reforma? Muito bem. E então, o fotógrafo que é a favor, estão 20 ou 30 pessoas numa praça enorme, pode ser numa praça, sei lá, na praça
na Praça do Comércio em Lisboa, uma praça enorme, estão lá 20 ou 30 indivíduos a fazer a manifestação e aparecem lá 2 fotógrafos. O que é a favor da manifestação vai fotografar o grupo de 20 ou 30 pessoas com uma teleobjetiva, apanhando 7 ou 8 pessoas, cortando a cabeça de um, os pés do outro, não dando os limites, ok? E aparece um amontoado de pessoas e ele põe o título, os cães vão à Assembleia para ter uma reforma, e isto foi um sucesso. O outro fotógrafo que está ao lado, que não concorda com a reforma para os cães, vai fotografar com a sua grande angular, mais grande angular que ele tem, e apanha a praça de comércio completamente vazia, com 20 gatos pingados no meio da praça, enquadrados com a Rua Augusta. E o gajo, pá, isto vai à Assembleia, mas vai ser um fracasso, como podem ver, não há adesão nenhuma. Nós estamos sistematicamente a ser bombardeados nas nossas televisões para o mesmo assunto, com jornalistas a favor e jornalistas contra, e a contarem a história exatamente de uma forma completamente diferente. Encher o quadro é efetivamente isso, é dar a sensação de muito com muito pouco. Ou aqui, nesses repousados, não sei se são muitos, são poucos, ou aqui, nesta fachada por acaso é grande, isso é do Vasco da Gama, mas pronto, eu não dou dos limites, eu não sei se isso é um vidro só, se é uma fachada enorme. Aqui, eu não sei se isso é 1 quilo, se é 1 tonelada. Aqui eu não sei se isso é só, se o casebre é só essa porta, se tem N portas e N janelas. Enfim, aqui novamente o Hotel Mundial em Lisboa, portanto, são uma fachada enorme, mas isso só mostra um bocadinho, não dou os limites, não sei se é tão grande, se não é. Enfim, é um pouco isto. Não cortar o assunto. Há assuntos que não podem ser cortados de forma nenhuma. Pessoas e animais especialmente, não devem ser cortados. Ou, ao menos, não cortados de forma que prejudique o equilíbrio da foto. Em relação às pessoas, não devemos cortar nunca nas zonas das suas articulações. Joelhos, cotovelos, tornozelos, os dedos, enfim, não se corta mesmo. Reparem, o que está a verde é por onde eu posso cortar, onde está a vermelho é por onde eu não posso cortar. Reparem que eu posso fazer um retrato em que corto parte do pescoço e parte da cabeça. Isto não há problema de fazer esse retrato. Mas fazer uma fotografia em que eu vou cortar aqui pelos cotovelos, nunca. Nunca pelos pulsos ou pelos dedos, nunca pelos joelhos, nunca pelos tornozelos, ou então cortar só a ponta dos dedos dos pés. Isto não faz sentido. Ou é mais acima, ou é mais acima, por aqui, tudo isto pode ser possível, menos nos vermelhos. Reparem, com tanto espaço que eu tenho aqui, porque é que eu fui cortar o rapaz pelos joelhos? Não faz sentido nenhum. É uma aberração. Não faz sentido. Dá a sensação de amputado. É horrível. Aqui é a mesma coisa. Isso é das minhas grandes fotografias que eu tenho de milhares. Eu tenho erro perfeito. Mas esta é das boas fotografias de milhares que eu tenho. Mas tenho imensa pena que eu tenha cortado exatamente aqui a ponta das penas. Reparem que ele está exatamente na rede dos terços, muito mais espaço no sítio onde vai voar, o brilho dos olhos está lindíssimo, está tudo perfeito, menos a ponta das asas. Aqui é a mesma coisa, um Merlin, um bicho enorme, 400 quilos, quase 4 metros de comprido, ele está tudo perfeito, menos aqui a ponta das barbatanas que eu cortei. Porquê? Porque não havia espaço. Isso é o espaço físico para se fotografar, são bichos enormes, a agitação é tremenda, os barcos são pequenos e é complicado. Aqui não. Aqui é um pilrito que eu fotografei, cortei a metade do pilrito, portanto, cortei a metade, ou seja, fiz um retrato de meio corpo e foi propositado. Reparem que tenho aqui consigo ver, pelo facto de ele estar tão bem cropado, a cabeça exatamente na rega dos terços, eu tenho aqui um grãozinho de areia no bico, o que lhe dá toda a piada nesta fotografia. Muito bem, afinal acabei a tempos. Pensava que estava atrasado, mas estava num bom ritmo. Dúvidas? Não. Não? Não. Então pronto, continuam a fotografar cada vez mais dentro das regras de composição, a fazer exercícios de profundidade de campo muito curta, continuem a enviar e amanhã, pela mesma hora, cá estaremos. Tá bom? Tá bom. Ok? Amanhã. Então, até amanhã, haja saúde, boa noite. Tchau, até amanhã. Obrigado. Tchau. Boa noite. Obrigado.